Bom, a gente começa então a estudar a ótica geométrica com o assunto de espelhos planos, né? A ótica geométrica, ela é basicamente 90%, 95% a gente está construindo imagem, né? Então a gente tem basicamente uma fonte de luz, certo? Que pode ser uma fonte de luz primária ou secundária, e nós temos um observador, nós, né? O que acontece é que a luz, quando ela sai da fonte e ela vai até o observador, ela pode sofrer processos. Quais são esses processos? Reflexão. Então, ela vai refletir em alguma superfície para dar origem a uma imagem. Ou ela vai refratar. Então, a gente estuda reflexão e refração, né? Reflexão, espelhos planos, e depois espelhos côncavos e convexos, os esféricos. Depois a gente estuda a refração, e aí estuda a lente, né? A diferença de uma imagem produzida por um espelho e a imagem produzida por uma lente é fundamentalmente que, no primeiro caso, a gente tem um produto, a imagem é produto de uma reflexão. Peraí, tem gente caindo e voltando, a internet está meio oscilando. No primeiro caso, espelho, você tem imagem por reflexão. No segundo caso, você tem imagem por refração, tá bom? Bom, então vamos começar com espelhos planos, que é a parte mais simples da história. E a que mais cai também, tá? Espelho côncavo e convexo não cai muito. Tá? Bom, vamos lá. Qual é a condição que torna um espelho tão especial? Né? Não importa se ele é côncavo, convexo ou plano. Uma superfície espelhada, ela é uma superfície com uma regularidade muito grande, né? Haja vista que os espelhos basicamente são constituídos por vidro, né? Que é uma estrutura, ou então estruturas cristalinas, né? Se você pega, por exemplo, a superfície de um metal, a superfície do próprio vidro, e às vezes alguma pedra de mármore, você consegue ver reflexão, né? Então, principalmente para ter reflexão, eu preciso de uma superfície regular. Por que isso acontece, gente? Porque a diferença de uma superfície regular e uma superfície que é rugosa, vamos dizer assim, é que quando os raios incidem numa superfície regular, eles vão sofrer reflexão. Mas os raios refletidos são tão regulares quanto aqueles que entraram. A gente vai entender por quê. Porque quando o raio incide numa superfície, ele vai refletir com um certo ângulo. E é importante que todos os raios reflitam com o mesmo ângulo de entrada. Quando isso acontece, ou quanto mais isso acontece, mais nítida é a imagem do espelho, né? Então, às vezes você enxerga, você tem algumas superfícies que você olha na sua frente, assim, que você percebe que elas refletem um pouco, mas não tão bem, a ponto de formar uma imagem fiel, né? Uma imagem nítida, que a gente fala. Uma imagem nítida. Na reflexão difusa, a gente tem isso, ó. O raio que entra aqui, ó, pum, ele sai com um ângulo, o outro raio sai com outro ângulo totalmente aleatório. Então, você não tem a formação da imagem no observador, que é nós, né? Somos nós, né? A última aula de ótica, a gente vai falar de ótica da visão. Daí a gente vai entender como é que tudo isso é interpretado. Interpretado não, que a gente não vai ver a parte neurológica, né? A gente vai tentar entender como é que esse sinal de luz, né? Porque para pensar o seguinte, moçada, luz é informação. Quando a luz bate no teu olho, você fica literalmente sabendo de alguma coisa. Já parou para perceber isso? Luz é basicamente informação. Então, essa informação ela precisa chegar no teu olho em condições de ser recebida. E aí você tem todo um aparato para fazer isso, retina, cristalino, tudo aquele papo, tá bom? Então, assim, se eu quero trabalhar com reflexão, eu preciso de uma superfície lisa e eu preciso entender qual é a mecânica desse processo. Já que a gente está usando aqui, né, para entender a luz, a ideia de raio de luz. Raio de luz. O raio de luz é aquela reta ou aquele segmento de reta
que vai representar a luz se propagando. A gente viu na primeira aula que ele se propaga em linha reta, que existe um princípio da reversibilidade. Então, por exemplo, ó, aqui você olha um raio descendo, pá, e refletindo, pum. O mesmo raio que vem por aqui, pá, ele pode voltar no caminho oposto. Isso é o princípio da reversibilidade. Então, eu enxergo você e você me enxerga pelo mesmo espelho, né? É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, a gente precisa falar um pouco de como que acontece isso. E assim, estudar reflexão é bem simples. Você tem duas coisas para saber. O resto é desenho, tá? Vamos lá. Aqui, ó, é uma imagem que a gente vai usar muito para representar espelho. Qualquer tipo de espelho, tá? Aqui nós vamos falar de espelho plano, então a gente está usando aqui uma reta. Só que é o espelho, tá? Só um comentáriozinho. Tá vendo esses 3 tracinhos que a gente desenha aqui, ó? Isso aqui é a parte de trás do espelho, tá bom? A superfície refletora está do outro lado, tá aqui na parte superior da página, ok? Tudo bem? Então vamos lá. O processo de reflexão, ele vai se basear em 2 princípios, ou 2 leis, vamos dizer assim, né? A primeira lei das reflexões é a que vai proporcionar a nós a possibilidade de desenhar. Por quê? Porque, gente, para você desenhar uma coisa, você precisa de uma superfície plana, certo? Então, é preciso que todos os raios que você desenhe estejam no mesmo plano. Não pode ter raio saindo da tela. Isso aqui não é vetor de campo magnético, que sai da tela, entra da tela, aquela loucura. Não, não, não. Aqui é o seguinte, você tem um raio que eu chamo de incidente, que é o raio que sai da fonte. Esse raio vai bater no espelho e vai refletir. Esse raio e o raio que reflete, eles estão no mesmo plano. Tá? Não tem como um raio entrar no plano da tela e sair da tela. Não existe isso. Tá? Claro que na vida real não é assim. Claro que na vida real não é assim. Né? Na vida real, os raios refletem em tudo quanto é dimensão. No espaço tridimensional. Tanto é que você enxerga um objeto, a parte de trás, a parte da frente. Quando você olha um carro de frente, você enxerga a parte traseira. Porque os raios estão vindo do eixo Z, né? Só que para desenhar, eu faço de conta que não tem isso. É que nem na mecânica, né, gente? Lembra quando a gente estuda movimento em 2 dimensões? Por que vocês acham que a gente estuda só em 2? Porque é mais fácil. Mas na vida real acontece tudo em 3, tá bom? Bom, isso daí é a coisa que, então, podemos desenhar no papel. Maravilha. Outra coisa. Quando a gente estuda ótica, uma palavra vai nos acompanhar freneticamente, que é a palavra normal. Normal. A normal, que é uma força lá na física, né? Que a gente fala tanto dela, aqui ela vai virar uma reta. A normal é uma reta. Por que ela se chama normal? Porque ela é perpendicular à superfície do espelho. Então você tem um espelho aqui, ó. Minha mão é o espelho, a normal está em pé. Ela está assim, ó. Tudo bem? Ela está exatamente assim. Muito bem, por que essa reta é importante? Porque ela é uma reta de referência. Porque assim, quando a fonte emite raio, esse raio ele vai bater no espelho com um certo ângulo, tá? A gente usa o ângulo, né? O ângulo que a gente vai chamar de ângulo de incidência não é o ângulo que a reta que o raio faz com o espelho. Não é o ângulo daqui, ó. É o ângulo que ele faz com a normal. Então, este ângulo vai a partir de hoje, ele vai chamar ângulo de incidência. A gente vai usar sempre a letra I para ele, tá? Bom, esse raio entra com ângulo e sai com o mesmo. Ele entra com ângulo e sai com o mesmo, tá? Só um parênteses aqui, tá, gente? Porque física é uma coisa que eu gosto muito, tipo, eu estou sempre vendo coisas, né, mesmo que seja um assunto que, tipo, beleza. Uma das coisas mais loucas que eu já vi é você provar isso. Para provar isso aqui, a física é pesadíssima. Por quê? Que você pode medir no laboratório. Claro que você tem aparelhos que medem isso no laboratório, sem problema nenhum. Mas provar matematicamente, o buraco é mais embaixo, tá? Então, as duas leis são essas. Raio incidente e raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano,
E o ângulo de incidência, com a normal, é igual ao ângulo de reflexão. É claro que, se o incidência é igual ao de reflexão, você há de convir comigo que se eu chamar isso aqui de alfa, isso aqui também será alfa. Né? Essa percepção ela tem que ser, em alguns exercícios, ela é importante, tá? Para determinar alguns ângulos, tá? O pessoal, eles põem raio refletindo em um monte de espelho e pedem para você calcular em ângulo, tá? Depois, nos exercícios de casa, que vocês forem no material, vocês vão ver que tem algumas situaçõezinhas bem legais, tá bom? Beleza? Posso continuar? Pode tirar print. Pronto. Bom, para a gente começar a desenhar os espelhos e as suas imagens, a gente precisa entender um pouquinho como é que essa coisa toda acontece, né? Você tem basicamente, né, no processo de formação de imagens, você tem três, vamos dizer assim, três partes da história. Você tem fonte, você tem órgão receptor, que é o olho, e tem o sistema de interpretação, que é o cérebro. Tá? A imagem, ela está aqui. Ela vem daqui. Né? A imagem, na verdade, se a gente for para analisar em último caso, a imagem é uma sensação. Você está sentindo ela. Você sente a imagem. Né? Muito bem. O que acontece? Essa fonte, ela pode emitir uma luz que vai incidir diretamente no olho da pessoa, e isso vai disparar um sinal para o cérebro. Então, por exemplo, aqui você tem... Opa, peraí. Perdão. Aqui você tem um observador que está olhando diretamente para uma maçã. Ok? Então, o que ele faz, na verdade, o cérebro? Ele consegue capturar os raios do olho e consegue projetar de onde eles vêm. O cérebro tem um sistema extremamente sofisticado, né? A imagem chega na retina, a retina transforma aquele impulso nervoso pelo nervo óptico, e ali é que o cérebro interpreta. E o cérebro tem uma capacidade absurda, né, de calcular profundidade, de calcular distorções, enfim. Então, os raios eles são provenientes de um ponto e chegam ali, tá? Beleza? Este objeto, ele não emite luz. Esse objeto não emite luz própria. Ele está sendo iluminado por alguém, e esse alguém, e essa luz está vindo daqui. Então, essa fonte, o teu cérebro, ele enxerga que a luz está vindo daqui. Mas se você parar para analisar, a luz não está vindo daqui. Ela está vindo de uma fonte primária, por exemplo, do Sol. Mas o nosso cérebro sabe que ela vem daqui porque ele enxerga ela daqui. Tudo bem? Beleza. Isso é o que eu chamo de imagem real. É a imagem da qual provém a luz. Não interessa, tudo bem, aqui é uma fonte secundária, mas é uma imagem da qual provém a luz. Beleza. Só que acontece o seguinte, eu posso colocar um espelho na parada. Eu posso colocar um espelho na parada. Então, eu vou trocar o slide e a gente vai colocar um espelho, tá? Então, vamos lá. Peraí. Peraí, antes da gente... Vamos ler aqui, né? Só para a gente não passar batido nesse texto, que ele é legal, ó. Na visão, o cérebro calcula a posição do objeto a partir dos raios de luz refletidos por ele. Então, é daqui que vem o raio, ele pega dali. O objeto é uma fonte secundária, pois reflete a luz recebida. Cada ponto do objeto reflete raios de luz em todas as direções. O olho capta essa luz e envia até o cérebro. Este interpreta o objeto, que o objeto está no ponto de onde partiram os raios, e calcula essa posição.
Em seguida, usando todas as informações, o cérebro constrói a imagem. É uma coisa assustadoramente sofisticada, né? Tudo bem, agora eu vou botar um espelho na parada. Aqui. Quando a gente coloca um espelho, a história muda um pouco. Porque assim, os raios de luz... Então aqui você tem a maçã, tá? Ela é uma fonte de luz secundária. Daqui estão partindo dois raios. Dois raios, tá? Na verdade, pensem assim, tá, galera? Estão partindo vários raios da maçã no espelho. Mas a gente vai desenhar sempre dois, tá? No caso do espelho plano, a gente desenha só um. Um já dá. Mas para o espelho esférico, por exemplo, e para a lente, eu vou sempre desenhar dois raios. Esses dois raios eles vão nos ajudar a entender a imagem. Então, como é que vai funcionar o nosso padrão aqui daqui para frente? Eu tenho um objeto, certo? É um objeto enorme. Eu vou pegar um ponto do objeto e desse ponto eu vou jogar dois raios no espelho. Tá? Que raio que você vai jogar, Adão? O raio que eu quiser. Aqui ele jogou dois, tá vendo? Ó? Notem que os raios estão batendo no espelho, e aí você vai imaginar o seguinte, ó. Tá vendo que aqui tem uma reta normal. Imagina uma reta normal aqui, ó. Tá? Então, o que o raio faz? Ele bate no espelho com ângulo I e sai com o mesmo ângulo I, certo? Tanto este raio como este outro raio. Tranquilo? O que acontece? O nosso cérebro, ele não consegue entender que os raios vieram daqui. O espelho, o cérebro, ele não tem um mecanismo fisiológico que sabe que isso é um espelho. Você sabe porque você tem consciência disso. Mas o teu cérebro ele vai causar uma coisa muito curiosa, que assim, não é curiosa porque a gente vê isso todo dia. Mas quando você se olha naquela superfície chamada espelho, quando você se coloca na frente do espelho, você se vê lá dentro. Lá dentro. Por quê? Porque o teu cérebro, ele acha que os raios estão vindo daqui, ó. Isso aqui é o que o teu cérebro enxerga. É aqui. O problema está aqui. O nosso cérebro, ele não consegue perceber que aquilo aconteceu. Então, o que vai acontecer? Pro teu cérebro, aqui com o nervo óptico, esse ponto ele está aqui, ó. Então, se você fizer um ponto a ponto, pega um ponto a ponto aqui, ó, e o teu cérebro ele vai começando a criar um objeto aqui atrás. Ponto a ponto. Tum, 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 vários raios. Tudo aquilo ao mesmo tempo sendo bombardeado no teu olho e o teu olho mandando aquele sinal para o cérebro. Você vê um objeto lá dentro. Entendeu? Olha que interessante essa parte da frase aqui, ó. Bom, vamos ler inteiro, ó. Ao observar um objeto num espelho plano, o cérebro forma a imagem do objeto prolongando os raios refletidos. Gente, essa frase, se você quer ir bem em ótica, você precisa guardar essa frase com todo carinho. Prolongando os raios refletidos. Porque isso é o que o teu cérebro enxerga. Então, olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Se você observar esse tracejado aqui, ó, ele é um prolongamento de quem? Desse raio aqui, não é, ó? Então, ele é um prolongamento do raio refletido. Prolongamento do raio refletido. Esse outro aqui, também, ó. Tá vendo o raio refletido aqui atrás, ó? Então, ele é o prolongamento do raio refletido. Então, cada ponto do objeto vai ser projetado aqui.
Né? O que é esse aqui, na verdade? É o que o teu cérebro enxerga. É óbvio que não tem nada aqui atrás. Né? A gente não vai nem discutir isso. Né? Se você vier aqui atrás, você não vai encontrar nada. Oi, alô, vai lá atrás do espelho, vê, tem a loira do banheiro no espelho. Então, assim, percebe? E por que a gente chama ela de virtual? Porque o raio não veio daí. O raio não veio daí. O raio veio de um outro lugar. Esse ponto é um ponto virtual de fonte de luz. Não tem alguém aqui emitindo luz, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. O cérebro não interpreta que os raios são refletidos, mas sim que eles se propagam em linha reta e que o objeto está do outro lado do espelho. É uma ilusão. É uma ilusão por quê? Porque não tem nada ali, né? O cérebro forma a imagem prolongando para trás do espelho os raios refletidos. Então, você quer desenhar uma imagem? Pega um ponto, reflete no espelho, toma cuidado na hora de refletir, você tem que garantir que esse ângulo seja igual a esse, ó. Esse ângulo igual a esse. Ai, Dama, não tem um jeito mais fácil? Claro que tem. Calma que eu chego lá. Tem um jeito que é ridículo de desenhar. Você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Aonde você vai ter que fazer isso? No espelho esférico. Porque no espelho esférico, a imagem vai ficar distorcida. Ela pode ficar de ponta cabeça, ela pode ser maior, ela pode ser menor. Então, ali o problema é outro. Ali você tem que desenhar os dois raios. Aqui, nós vamos perceber uma coisa. A partir do momento que nós percebermos essa coisa, você não precisa mais se preocupar, tá? Tudo bem até aqui, gente? Aqui eu vou escrever, ó, prolongamento. Prolongamento do raio refletido. Tá? Você vai perceber uma coisa, gente. Existe uma simetria entre essa distância aqui, ó, e essa daqui. Tanto é que se você se olhar no espelho plano, você vai perceber que o seu eu, a sua imagem, ela está na mesma distância do espelho que você. Você percebe isso no espelho. Você olha para você mesmo no espelho, você vê que está igualzinho do outro lado, né? Só que tudo ao contrário. Igual é tudo ao contrário. Vixe Maria, meu Deus. Meu Deus. Atenção, 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 hein? O WhatsApp voltou a funcionar. Notícia de primeira mão. Pelo menos o meu voltou aqui. Depois de não sei quantas horas aí, pifado. Tudo bem até aqui, gente? Ó, aqui tá a maçãzinha, ó. Ali tá a maçãzinha. Tá? O teu cérebro, então, enxerga aquilo ali. Essa é uma imagem virtual. Tá? A imagem virtual, ela, nesse caso, ela é uma imagem que tem o mesmo tamanho do objeto. Né? Ela não é nem maior, nem menor. Ela só é invertida. Invertida não vou usar essa palavra invertida porque essa palavra tem outro significado. Ela é enantiomorfa. Ela é o contrário, né? Se você olha para a letra F no espelho, se você olha para a letra F no espelho, tenta imaginar. Ela vai fazer isso aqui, ó. Né? Isso aqui é chamado de enantiomorfismo. É daqui que vem a palavra enantiômero, gente, da isomeria ótica. Não sei se vocês chegaram a ver a aula de isomeria ótica já. Uma palavra que a gente usa para falar que os isômeros são óticos, né? O destrógeno e o levógeno, é dizer que eles são enantiômeros. Tá? Tudo bem? Posso continuar aqui? Vou passar para o próximo slide. Olha aqui, ó. Tá. Aqui nós vamos começar a introduzir já uma simbologia que vai depois virar a equação de Gauss, na próxima aula de espelhos. Tá? Bom, quando você colocar um objeto na frente do espelho, na verdade não é só um objeto na frente do espelho. Quando você colocar um objeto na frente de uma lente também, esse objeto ele vai ter um tamanho, tá? Então, ó, tamanho do objeto. A gente vai, a partir de hoje, se referir ao tamanho do objeto usando a letra O. Ó.
É o tamanho dele. Pode ser em metros. O tamanho do objeto, entende o seguinte, ó, o tamanho do objeto é a coordenada no eixo Y dele, ó. Tenta imaginar que o espelho ele vai formar um gráfico, um sistema cartesiano. Você tem aqui o eixo Y e você tem aqui um eixo X, tá vendo, ó? Esse eixo X, ele vai ser chamado aqui de eixo principal. Eixo principal, tá? Esse é o eixo principal. Bom, o que acontece? O nosso objeto ele vai medir O, seria isso aqui, e a imagem dele vai medir I, desse lado. Tá? Então, o tamanho da imagem é I. Quanto mais cedo a gente começar a estudar com essas letras, mais fácil é na parte de Gauss. Vai por mim. Tá. Outra coisa importante. Quando o espelho é colocado na frente do objeto, ele forma com o objeto, ele dista uma certa medida do objeto, que aqui ele está chamando de D. Eu não vou chamar de D. Eu vou chamar de P. Então, ó, distâncias do objeto ao espelho. Eu vou chamar de P. Tá. A imagem, ela também vai distar para o teu cérebro, né? Para o teu cérebro, ela vai estar uma distância do espelho também, como se fosse um outro mundo, né? Vamos dizer assim. Então, da imagem ao espelho. Esse eu vou chamar de pelinha. Tá? O que acontece? Olha só. Aqui nesse desenho, a gente está vendo dois raios. Vamos chamar esse aqui de raio A e esse aqui de raio B. Percebe uma coisa aqui, ó, gente. O raio A, ele foi a pessoa que desenhou esses dois raios, né? Ela desenhou os dois partindo do mesmo ponto, tá? Se você determinar a imagem desse ponto, você já imagina como é que está o objeto inteiro. Então, ó, o raio saiu daqui, perdão, o raio saiu daqui, ó, bateu no espelho. Bateu no espelho. E refletiu. Nota que o ângulo I igual ao ângulo R. Vai acompanhando. Percebe que, quando ele reflete, o cara já traçou aqui atrás o prolongamento dele, ó. Tá? Beleza. O segundo raio, que é o raio B, ele desenhou o raio bem na normal, tá vendo? Ó? Então, ele tá incidindo justamente na normal. Ele está com ângulo zero em relação à normal. Então, ele entra com zero, pum. Volta com zero, pá. Entenderam? Pam, pam. Olha o prolongamento. O que acontece? Quando você traça os dois prolongamentos, você acha o ponto de encontro deles. Então, tá aqui a imagem. Gente, eu não sei se vocês percebem que este triângulo aqui, ó, e este aqui, eles são congruentes. Eles são congruentes, eles são idênticos. Eles têm os mesmos lados, eles não são semelhantes, eles são mais do que semelhantes. Ou seja, o que isso me garante? Isso me garante que a imagem e o objeto serão do mesmo tamanho. Pode observar ali. E estarão exatamente localizadas à mesma distância em relação ao espelho. Tá? Não é uma imagem nem ampliada, nem reduzida. Ela é uma imagem direita, não é invertida, não é de ponta cabeça. A gente tem dispositivos que invertem a imagem, né? Por exemplo, quando você pega, por exemplo, lente, você tem situações em que a lente vai te dar uma imagem invertida. Tá bom? Então, qual que é a moral da história, gente? Você não precisa ficar desenhando dois raios.
toda hora. O que você faz? Você tem o espelho, você pega um ponto aqui e desenha um ponto simétrico a ele, ó, em relação ao espelho. Então, o espelho, na verdade, ele acaba se tornando um plano de simetria, né? Então, você tem uma coisa aqui e a outra coisa ali do outro lado, exatamente do outro lado. Tá bom? Beleza. Podemos continuar? Olha aqui como é fácil. Pronto. Imagina que você tem um objeto diante do espelho. Então, veja que não é veja que esse objeto ele é um corpo extenso. Ele não é um ponto, né? Então, cada pontinho dele vai ter a sua imagem correspondente ali atrás. Então, quando você precisa desenhar uma imagem atrás do espelho, gente, você não vai ficar desenhando os raios. Não tem porquê. Como você já sabe daquela condição de simetria, o que você faz? Você vem aqui e desenha. Ó. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está aqui, ó. Tá? E aí vai desenhando. Aí você vem mais, recua mais 2. Sobe aqui. Anda 2 para trás. E desce até aqui, ó. Então, aqui é o nosso objeto, ó. Opa. Seria isso aqui, ó. Tá? Cada ponto seu tem a sua respectiva imagem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. É, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5. É que o espelho tá meio tortinho para cá. Tá? É super simples. Então, para cada pontinho, você imagina o seu simétrico. Fechou. Não tem problema nenhum. Peraí, vocês querem tirar print aqui? Acho que não precisa, né? Fica tranquilo. Campo visual. Porque aí o que começa a acontecer, né, galera? Vocês sabem que vestibular... Peraí. Vocês sabem que vestibular adora complicar a nossa vida. Então, a partir do momento que... Peraí, tem gente entrando aqui. A partir do momento que você entende o conceito da formação da imagem, que você entende as características dessa imagem, os caras começam a pedir aplicações. Então, tem uma infinidade de questões. Uma infinidade de questões. Vocês vão ver até nos exercícios que a gente vai fazer depois. Um dos conceitos que vale a pena a gente contar, porque é um conceito que é cobrado, é o conceito de campo visual. Campo visual. Porque, assim, muitas vezes, você não está de frente para o espelho. Você não está assim, ó. Muitas vezes, você está assim, ó, de lado. Né? E vocês sabem muito bem, quem dirige sabe muito bem do que eu vou falar, que o campo visual, muitas vezes quando você está com o espelho de lado, você está olhando para o lado, tem certos pontos que você não consegue enxergar lá atrás. Né? Aqui você tem, por exemplo, um observador lateralmente em relação ao espelho, tá vendo? Mesmo se ele estiver aqui da frente, né, ele vai ter um campo visual limitado. O que é o campo visual de um espelho? O campo visual de um espelho é a região no espelho onde qualquer ponto será visto pelo observador. Então, tipo, se você imaginar, por exemplo, um ponto aqui, ó. Imagina aqui um ponto, ó. Esse ponto, ele vai emitir raios de luz no espelho? Vai. E alguns desses raios vão atingir o cara. Alguns desses raios vão atingir o cara. Tá? Aqui você tem um ponto, por exemplo, ó, que não está no campo visual. Então, por exemplo, esse cara não consegue enxergar esse ponto. Né? A gente chama de ponto cego. No retrovisor do carro, a gente tem um ponto cego. Né? O retrovisor lateral do carro, ele tem um ponto cego. Se o veículo, qualquer tipo de coisa estiver nesse ponto cego, você não consegue enxergar.
Então, talvez alguns de vocês que se já dirigem, se já tiverem carteira de motorista, já devem ter caído no problema do ponto cego. Às vezes você está dirigindo e aí você dá a seta e entra e dá uma, né, vai mudar de pista e de repente você escuta uma buzina, né? E tá! Só basicamente isso. Por quê? Porque a pessoa estava no ponto cego e você na hora não percebeu. Né? Então, depois de um certo tempo que você vai tendo mais experiência com direção, você vai ficando meio esperto com isso. Então, mesmo que você olhe e não veja, você procura dar uma olhadinha do lado, assim, dá uma rapidão no pescoço para ver se não tem. Né? Então, assim, qual que é a sacada? Né? Como é que eu determino este campo visual? Como é que eu determino o campo visual? Né? Aqui, gente, o campo visual ele vai ser determinado por uma técnica. Eu vou contar para vocês uma história e você vai aplicar isso para determinar o campo visual. Né? Então, o que acontece? Basicamente, qual é o caminho do raio de luz? Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos pegar esse corpo aqui, que está no campo visual, e vamos traçar aqui uns raios de luz. Ó. Então, assim, esse corpo ele vai emitir raio para tudo quanto é lado. Tá? Eu vou traçar dois raios. Dois. Quais são os raios que eu vou traçar? O que eu chamo de raio limite. Qual é o último raio que o espelho consegue refletir? Qual é o último raio que o espelho consegue refletir? É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Então, esse raio, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Espera aí. Vamos ver se com essa daqui acho que dá. Ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Tum. Bater aqui. Incidir com a normal. E refletir. E refletir nele aqui. Tá aqui. Tá? Só que eu não vou ficar fazendo isso. E eu deveria desenhar um outro raio também. Tá? Eu não vou ficar fazendo isso. Até porque eu não tenho condição de testar isso com infinitos pontos, para saber se esses raios vão conseguir bater e chegar. Então, a gente vai usar uma técnica. A gente vai fazer o seguinte. Esquece que o ponto está aqui ou não está. E você vai imaginar uma situação. Você vai imaginar que o espelho é uma janela. É uma janela. Porque o que acontece? O teu olho, se você tiver um ponto aqui, por exemplo, ó, volta aqui para o campo visual. O teu olho, ele não vai enxergar o ponto aqui. Ele vai enxergar o ponto aqui, não vai? Ó. Então, aqui você tem o objeto e aqui a imagem. Então, para o teu cérebro, o espelho é como se fosse uma janela. Pode perceber. Você tem a imagem saindo aqui de trás do espelho e chegando nele. Certo? Então, o que você vai imaginar? Ao invés de você imaginar que a imagem está atrás do espelho e o observador está fora, você vai trocar isso de perspectiva. Você vai imaginar o observador aqui dentro e vai traçar dois raios saindo do olho dele. Os raios limite. Esses raios limite, quando saírem por aqui, vão te dar o teu campo visual. Ó. Tá? É sempre assim. Você tem o espelho aqui, tá? O observador ele está obviamente fora do espelho e a imagem vem aqui de trás. Você vai trocar isso de perspectiva. Você só vai jogar o cara aqui para trás, ó. Quando você joga o cara aqui para trás, o espelho vira uma janela. Qual é o cuidado que você tem que ter? Qual é o cuidado que você tem que ter nesses exercícios? Por isso que geralmente exercício que tem campo visual, ele vem com folha quadriculada. Para que você tenha como desenhar.
né? Por exemplo, uma prova como a do Enem, que os caras não deixam você... Os caras do Enem são tão chatos que eles não deixam... Daqui a pouco eles não deixam vocês entrar nem com caneta. Vai entrar só você. Se vira, como é que você vai... Traz um pedaço de carvão. Eles não deixam usar régua, enfim, né? Eles deviam se preocupar em fazer uma prova melhor, na verdade, né? Do que ficar com essa paranoia de fraude. Até porque a gente sabe que fraude tem de monte, né? Em outros pontos, né? Por exemplo, a redação, a gente sabe que o critério de redação é sempre mais um mistério, né? Todo aquele papo. Mas enfim. Então, o que você tem que tomar cuidado? Quando você vai fazer o desenho, você precisa garantir que o teu observador, que está aqui atrás do espelho, esteja na mesma distância em relação ao espelho do que ele está aqui fora. Tá? Então, é como se você tivesse uma janela. O que ele consegue enxergar da janela? É isso aqui? Então, tudo que está aqui é campo visual. Tudo que está aqui é campo visual. Tá? Tudo bem? É desenho, que nem eu disse para vocês. Deixa eu mostrar aqui um quadradinho. Ó. Esse pontinho preto é um observador. Tá? Ele está de frente para um espelho. Eu quero determinar o campo visual dele. Quero saber onde estão os pontos atrás dele, né? Os quais ele conseguiria enxergar. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse cara e projetar ele para dentro do espelho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem aqui, ó. Tá? Então, vamos desenhar ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está aqui, ó. Pronto. Esse é o nosso observador Olinha, né? Vamos chamar de Olinha. Tá. Agora, o nosso espelho virou uma janela. Agora eu vou desenhar os raios que vão delimitar, o campo visual. Então, vamos lá. Deixa eu traçar aqui, peraí. Ó. Aqui. Não vai ficar tão certinho, tá? Mas... Ó. Aqui. Esse é um limite. Agora eu vou aqui no outro. Ó. Outro limite está aqui, ó. Mais ou menos assim. Aqui, ó. Ops. Ops. Pronto. Tá aqui. Então, assim, qualquer ponto que esteja dentro dessa região, aqui, ó, tá no campo visual dele. Se tiver um ponto aqui, por exemplo, você já não tem mais o campo visual. Então, ó, aqui está fora do campo. Fora. E aqui está fora. Super simples, né? Tá? Claro que tem exercício que é meio pesado. Tem uns exercícios que é meio hard, assim. Então, tipo, vamos com calma que a coisa não é tão legalzinha. Tudo bem, gente? Perguntas? Posso continuar? Maravilha. Qualquer coisa chama eu aqui, tá? Outra situação que pode aparecer em um outro probleminha, tá? Associação de espelhos. Associação de espelhos. Aqui a gente tem uma associação de dois espelhos e nós temos um objeto, que é uma bolinha vermelha, daquelas bolinhas que a gente joga para cachorrinho, que está na frente do espelho. Tá? O problema é que, devido ao fato do espelho estar do lado do outro, uma imagem acaba interferindo na outra. O que acontece aqui é que o nosso espelho ele vai construir uma imagem aqui, ó. Né? Se você olhar para esse objeto, em relação a esse espelho, ele está frente a frente, ó. Então, você imagina que aqui você tem uma distância P e aqui você tem uma distância P', ó, mas elas são iguais. Tá? Então, essa é uma imagem. Você tem uma outra imagem aqui, a imagem direta do espelho. Acontece o seguinte,
Aqui, desse lado aqui, você tem uma terceira imagem que é formada, na verdade, parcialmente por esse espelho e parcialmente por esse espelho aqui. É uma terceira imagem. Todas elas são virtuais, né? Todas elas são virtuais. Né? O que está acontecendo aqui? Um espelho está refletindo no outro. O espelho está refletindo no outro. Tá? Então, o que os caras vão te perguntar? O número de imagens. O número de imagens. Tá? Aqui a gente está formando, não sei se vocês conseguem perceber que a gente está formando aqui uma figura que é um quadrilátero. Né? Se a gente considerar todas as distâncias, vê se vocês concordam comigo. Ó. Aqui, ó, você tem uma distância P mais P', tá? Que seria a distância entre as duas imagens. Né? Aqui você tem uma outra P mais P', ó, que é igual. Aqui você tem uma outra P mais P', e aqui você tem uma outra P mais P'. Tudo igual, ó. Consegue enxergar um quadrado? Consegue enxergar um quadrado? Ali? Espera aí que veio um comentário aqui. Normal, gente, normal, normal. Essa aula, ela é assim mesmo. A gente, na verdade, o que acontece, né? A gente não está acostumado a mexer com a mão manualmente. Então, assim, quando é para desenhar, sai um cacaca mesmo. Então, assim, paciência, tem que ter paciência. Imagina eu que estou aqui no computador, cara, com a caneta. Né? Se bem que é bom que a régua fica fixa, né? Tipo, ela não se mexe. O papel é mais tenso para desenhar. Mas é assim, cara, vocês vão ver. Se vocês forem fazendo isso aula por aula, a próxima aula vocês já vão ver que vocês estão com outra pegada. A gente vai fazer exercício, né? Por isso que eu falo, a ótica, o que falta na ótica no cursinho? É isso. É isso. O que falta na ótica é isso. Só que no cursinho o professor passa em 20 minutos. O aluno não tem como pegar no negócio e mexer. Então agora você vai perceber que o problema da imagem virtual não vai mais ser um problema. Esse negócio de imagem virtual, o que é isso? Como assim? Né? A gente vai percebendo que as dificuldades elas vão sendo reincidentes. E é slide, exato. Slide pronto. Então não adianta você tem que construir, cara. Em algum momento você vai ter que construir. Se você não pegar a régua e não fizer, mas o vestibular não cobra. Não tem problema, mas senão você não aprende. Essa é a questão, né? Então, tipo, é só ter paciência mesmo, que é uma coisa que às vezes a gente não tem, né? A gente não tem. Mas tudo bem. O que eu quero fazer, na verdade, aqui? Eu quero tentar descobrir o número de imagens. Porque, assim, o que acontece? Olha para essa outra imagem aqui, ó. Olha essa. Aqui você tem os mesmos dois espelhos, só que agora você tem 5 imagens, mais o objeto, né? Aqui você tem o objeto, ó. Né? Aí você tem aqui uma imagem, outra imagem, outra imagem, outra imagem, outra imagem. 5. E ele. Né? Se você olhar aqui, ó. De novo. P mais P', P mais P', P mais P', P mais P', P mais P' e P mais P'. Tudo igual. Hexágono. Hexágono. Por que mudou o número de imagens? Simples. Porque o ângulo mudou. Quando o espelho fecha mais, ó, aumenta a imagem. Aumenta a imagem. Quando o espelho está mais aberto, diminui a imagem. Então, uma coisa que eu já descobri, que o número de imagens ele é inversamente proporcional à abertura. Né? E um espelho que está 180 graus com o outro é uma imagem só. Né? É uma imagem só. Você pega os dois espelhos e põe assim, ó. Né? Só tem uma imagem. Então, o que acaba acontecendo? Para cada situação, você tem uma figura regular associada. Pode perceber. Aqui você tem 3 imagens e um objeto formando um quadrado. Então, você já imagina que esse ângulo central aqui você consegue determinar. Ó.
Alguém arrisca aí para mim qual que é esse ângulo central aqui, ó? Esse, ó, desse lado aqui, do lado esquerdo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Espera aí, apareceu. Boa, 90 graus. Ah, então, puta, peraí, cara. 90 graus, eu tenho uma figura de 4 lados. Faz sentido. Então, por esse raciocínio, é uma figura regular, né? Aqui deve ser quanto, ó? Aqui você tem um hexágono, né? Então aqui vai ser 60. Tá, então vamos lá. O que a gente vai pensar? O número de imagens mais o objeto vão formar uma figura regular, certo? Tá. Essa figura regular, ela vai depender desse ângulo aqui. Ela vai depender desse ângulo, tá? Então, na verdade, eu tenho que o número de imagens ele tem que ser igual a 360, que é a circunferência completa aqui do centro, dividido por alfa. Tem que colocar um i, né? Menos 1. Menos 1. Por quê? Porque o objeto ele conta como um dos vértices da figura. Então, o que a gente vai considerar aqui? O número de imagens mais 1 equivale isso tudo aqui, ó, é que equivale a 360 sobre alfa. Tá? Ah, então se são 60 graus, fica 6 aqui, são 5 imagens mais um objeto. Pode perceber, ó. 5 imagens, ó. 5 imagens mais um objeto. Então você tem uma figura de 6 lados. Se é uma figura de 6 lados, tem que ser 360 sobre n. Tá? Aqui, 3 imagens mais um objeto. Puta, então uma figura de 4 lados. Então 3 imagens mais um objeto tem que ser 360 mais n. Então, você, assim, um jeito que eu acho também legal de decorar é esse aqui, ó. Eu acho que ele é mais lógico, né? O número de imagens mais o objeto, na verdade, é o número de vértices de uma figura regular, né? Você pode pensar nisso, ó. Isso aqui tudo são os vértices de uma figura regular. Um polígono regular. Por que forma tão regular, né, gente? Porque a imagem e o objeto eles estão à mesma distância, como a gente provou lá no começo, né? Eles estão à mesma distância. Então, você sempre tem um P igual P'. Então, essas figuras todas elas têm lados iguais. É muito doido, né, cara? É muito ilusões. Tranquilo? O resto é detalhe. O resto é detalhe. Tá? Translação de espelho, rotação. A gente até vai citar algumas coisas nos exercícios, mas eu acho que a gente não precisa ficar falando disso em aula. Eu acho que a aula ela tem que trazer o básico, ela tem que trazer o essencial. E aí a gente vai mexer nos exercícios. Tá? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Do contrário, a gente tem o resumo da história. Ó, quais são, então, as características da imagem formada pelo espelho plano? O objeto e a imagem estão à mesma distância do espelho. Ou seja, eles são simétricos em relação ao espelho. Aqui ele coloca D igual a D'. É o que a gente está colocando P igual a P'. Já para entrar na equação de Gauss já. A imagem produzida tem o mesmo tamanho do objeto, I igual a O. E a terceira coisa é, ela é virtual, pois é formada por prolongamentos de raios, né? O seu cérebro interpreta aquilo vindo dali, então é virtual, e ela é enantiomórfica, como vocês estão vendo aqui no espelítio. Tudo bem? Beleza? Perguntas? Dúvidas? Teoria, você vê que a teoria não é muito complexa, né?
aqui depende muito mesmo do trabalho manual, não tem como fugir disso não, né? A gente às vezes não se permite isso, muitas vezes motivado pela pressa, né? Achando que não vale a pena perder tempo com isso. Eu diria para você que é o contrário. Se você começar a fazer isso com frequência, você vai entender toda a ótica. Você vai aumentar significativamente a probabilidade de você acertar a questão. Porque às vezes tem questão de ótica que a pessoa olha e fala, meu, não sei nem o que está acontecendo aqui. Né? Porque como você não estuda muito, você não consegue memorizar, você acaba esquecendo fórmula, tem muito conceito que é falho. Né? Então a gente vai tentar fazer como a gente fez nas outras áreas, tentar fazer mais exercício. Tá bom, gente?